Que bom que nós estamos todos aqui. E o que vocês gostariam de perguntar? Qual é a pergunta sobre mediunidade? Horaci, Oi. quando a gente toma banho de erva, por exemplo, arruda, e joga na cabeça, depois você fica meio, parece que deslocado o cérebro, assim, você fica meio, não vou dizer tonta, mas parece que não ficou legal. Foi retirada alguma energia negativa? O banho de arruda, ele vai agir nos fluidos, como qualquer outra erva. Como você tomar um chá para a gripe, qualquer outra coisa. A diferença do banho é que você vai modificar o fluido. Vai haver uma reação fluídica, como as pessoas que tomam erva medicinal, tá ok? Qualquer remédio natural, ele vai ter um efeito no nosso corpo físico. E quanto ao banho que você se refere, ele vai ter também uma ação dos fluidos, a nossa aura espiritual. Mas ele não retira os espíritos. Essa impressão que você teve, talvez porque na hora que você estava tomando esse banho, você fez alguma evocação, chamou algum espírito para te ajudar, fez uma evocação espiritual e você sofreu temporariamente a ação dessa entidade ou para que você observasse que ali existia algo a mais. Não é a erva, não é o banho que vai te dar esse efeito. Eu acredito que você evocou alguma entidade e aí você não finalizou, não agradeceu e não pediu que ela viesse te ajudar. Então, ela ficou temporariamente na sua frequência. Preciso que você estude melhor, entre melhor nesse trabalho e saia melhor desse trabalho. Entendeu, Fabiana? Eu gostaria de falar que eu não sou uma pessoa cheia de preconceito, e dentro daquilo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu tenho conhecimento, eu vou responder dentro daquilo que eu pesquisei, ok? Por isso, às vezes, eu posso responder, como ela perguntou, um banho não é usado a nível de doutrina espírita. Mas ela me perguntou porque a maioria das pessoas dão os banhos de erva, tem um efeito? Tem um efeito, mas nunca vai tirar o obsessor ou o espírito inimigo, certo? É só isso que precisa entender. Cláudia, o que você gostaria de perguntar? Oi, boa noite. E uma Boa noite. dúvida. Eu estou estudando lá o livro dos médiuns, né? E eu Sim, li uma parte que eu fiquei meio na dúvida. Ele fala assim, é a pergunta 220, que ele fala assim, a causa da perda da mediunidade se seria o esgotamento do fluido. Aí tá assim, que qualquer que seja a faculdade, ele não tem o poder sem a ajuda, assim, dos espíritos. Aí tá assim, quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Aí eu fiquei assim na dúvida. Existe o médium não ter afinidade com o espírito e aí não tem a comunicação? perfeitamente. Veja bem. É isso? Ah, isso. A afinidade, Cláudia, tem uma afinidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa, então eu tenho aquele fluido muito em volta de mim. Então, se chegar um espírito assim muito rude, eu posso rejeitá-lo, porque eu não aceito aquela vibração. Então, eu não dou essa comunicação. Como um médium que ele treina para um trabalho de desobsessão. Um trabalho de desobsessão, o médium treina, ele estuda, ele se prepara, ele conhece o fluido, mesmo que ele seja esse médium amoroso, tenha uma alta evolução moral, tenha um conhecimento, ele se propõe a auxiliar aquela entidade, às vezes de uma ordem negativa e necessitada. Sim. Hum, É um meio de comunicação à predisposição do médium. Existe o médium certo. que não é bom, que ele não se evangeliza, ele não se melhora, e aí ele quer um diálogo com o espírito de uma ordem mais elevada.
ele também não vai conseguir, porque o espírito pode rejeitar, a entidade pode rejeitar, entendi. achar que ele Tá. não deva comunicar através daquele médium. Então, a recusa Entendi. pode vir tanto do encarnado quanto do desencarnado. Quanto à Certo. perda da mediunidade, o médium está realizando um bom trabalho. Daí a pouquinho esse médium, ele fala, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer caridade, eu não quero mais saber, não quero saber de espírito, não quero saber de protetor, eu não quero saber, não vou ser mais espírito. Ele deu uma ordem de comando que ele não iria mais ser intérprete dos espíritos. Desta hora em diante, ele está vulnerável para a ação dos espíritos imperfeitos. Aí ele passa a trabalhar com os espíritos imperfeitos, sabe? Tal qual ele, que ele se propõe ao erro, às falcatruas e tudo mais. Perda e suspensão da mediunidade, ela dá por um efeito moral no médium. Segundo, se o médium estiver doente, ele está com uma perda muito grande de energia, pode os espíritos benfeitores espirituais não o permitir, não o permitir. As causas desta situação, elas são muito grandes e muito diferenciadas. Não é uma coisa comum. Cada médium é um médium. Cada caso é um caso. Certo? Te fiz entender? Certo. Perfeitamente, eu entendi. Agora, só completando assim, essa parte aqui que eu estou lendo. Quando o médium ele dá uma comunicação mecânica, tanto na parte da psicografia ou como na comunicação, ele fica totalmente ausente, porque o que que eu pensei? Ele é uma coisa mais mecânica. Então, assim, a minha dúvida é se viesse uma comunicação de um espírito, assim, com linguajar inapropriado, alguma coisa, mesmo assim, sendo uma coisa mecânica, o médium tem como bloquear isso, não transmitir? Sempre. A doutrina dos espíritos vai nos colocar sempre que nós, médios, somos responsáveis pela nossa comunicação. Então, vamos Certo. supor que eu tenha uma comunicação mecânica, em que o espírito vai usar o meu braço ou para fazer um desenho, ou para escrever asneira nas paredes, ou para fazer qualquer coisa equivocada, eu, médium, com a minha ascendência moral sobre ele, vou falar não. Sempre, sempre. Sempre que um médium, por essa razão, o estudo ele é fundamental. Eu recebo, por exemplo, uma entidade. Eu estou numa mesa mediúnica, num trabalho específico espiritual. Aí vem o espírito e fala para mim, levanta, vai embora. Então, ele dá uma ordem de comando. O médium, que ele não tem esta educação mediúnica, ele pode se levantar e falar, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Simplesmente porque ele sofre essa influência e toma como se fosse dele. No caso de nós estarmos numa reunião mediúnica e o espírito disser, eu não quero ficar aqui, o médium tem que entender que ele vai dizer para o espírito, você vai ficar aqui sim, você agora está na minha guarda, você veio comigo e você vai obedecer. E ouça o que eles têm para te falar. Escute o evangelho, escute essa doutrinação, escute essa orientação. Porque essa ascendência moral é que vai dar todo um comportamento ético para a mediunidade. É o médium que comanda a sua mediunidade, quer para o bem, quer para o mal. Então, o médium só se propõe a fazer um mal se ele assim o desejar. Se ele disser não para o espírito, é não. Por esta razão, nós médios temos que estudar, nos preparar, evangelizarmos, sabermos o que é certo e o que é errado. Isso é muito importante. Saber dizer sim e saber dizer não. Na maioria das vezes, nós médios impedimos a comunicação. De ordem geral, os médios impedem a comunicação, porque a temem, porque têm medo.
Tem uma teoria vã que o espírito adentra o médium e não sai mais. Isso não existe. E nem vai existir nunca. Nenhum espírito adentra a um outro, ao nosso corpo físico. É sempre a impressão mental. E os fluidos. Esses fluidos podem ser doces, amorosos, podem ser agressivos, angustiantes, tensos, nervosos, desequilibrados. Por esta razão, médium tem que estudar. Médium tem que ter experiência, médium tem que se propor a aprender a estudar para que ele seja um bom médium, educado, justo, correto, sabendo receber as instruções dos espíritos superiores, sabendo socorrer os espíritos inferiores. Então, esse trabalho, essa fraternidade, essa união de solidariedade humana entre os vivos e os mortos é algo que nós devemos aprender e estudar. Oi, Araci, boa noite. Sim, eu gostaria de saber sobre o nosso tempo de vida. Como é feita essa escolha? O espírito, antes de reencarnar, ele tem esse direito de escolher por quanto tempo ele pretende ficar encarnado? De ordem geral, sim. De ordem geral, sim. Pelo tempo programado, pela nossa possibilidade de trabalho, o que vamos realizar, o que viemos fazer, sim. Nós podemos sair antes por não cuidar do corpo, por deixar situações agravantes, por não cuidar, por não valorizar a vida, nós podemos sair antes. No caso de nós sairmos antes, 1 ano, 2, 3, nós vamos voltar e cumprir mais 1 ano, 2 anos ou 3 anos e vamos desencarnar. O tempo nosso proposto, ele deve ser cumprido. Quando nós, médios ou qualquer outra pessoa, ela pode até pedir uma moratória, que é dada a ela. Por exemplo, ela chega aos 60 anos, estava previsto o seu desencarne, mas ela está realizando algum trabalho que, momentaneamente, ela precisa continuar. A necessidade dela realizá-lo, ela está fazendo um bom trabalho. Então, lhe será dado mais esse tempo para que ela cumpra. E esse tempo que é dado a ela, que não é bem determinado, a ficar mais tempo. Então, ela pode conseguir aí 10 anos a mais para que ela realize mais aquele espaço de tempo. Podemos reduzir o nosso tempo de reencarne, como podemos dar um acréscimo a ele. O acréscimo é por merecimento. E se caso morrermos antes, vamos voltar aqui e viver por pouco tempo no corpo carnal. É uma pena porque a mãe acha que a gente vai ficar muito tempo, e aí a gente vem ficar só aqueles tempinho ali e já vai embora novamente. E isso pode acontecer. É um processo natural da escolha do espírito. Araci, existe desencarne antes da hora prevista? Então pode haver? Pode. Um desastre de carro, a hora que você está numa estrada, você não está com a sua percepção adequada, você está com alguma bebida, efeito de droga, irresponsabilidade, porque está correndo demais, está chovendo e você passa do limite. Tem uma série de consequências que nós podemos ser tiradas antes. A alimentação, por exemplo, né? Entendi. A pessoa pode se alimentar de açúcar, ela come demais, vai morrer antes. Então, existe toda uma série de situações que podem nos levar ao desencarne precipitado. E isso vai ficar para o espírito como um suicídio? Alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Porque desde o momento em que você não cuida da sua vida, não cuida do seu corpo, não valoriza a oportunidade reencarnatória e quer que a morte te tire daqui, né, já nos coloca a inferioridade do espírito.
porque ele acha que ele vai morrer e vai desaparecer, e que ele não vai para o mundo dos espíritos. Então, ele tem um sonho assim, eu vou acabar, não quero nem saber. Mas isso não existe. Às vezes, lá no mundo dos espíritos, é muito mais difícil do que aqui encarnado. É muito mais difícil. Tanto que os espíritos preparam as encarnações e gostam de aqui voltar, porque o espírito cresce. Aqui é a grande escola. Aqui é o grande preparo, é aqui o corpo físico que nós realizamos, nós conquistamos, crescemos, trazemos a transmutação física, a transmutação espiritual pelas virtudes. É aqui que nós modificamos a matéria do perispírito. Lá nós estudamos mais e trabalhamos mais. E ajustamos nosso corpo na idade que queremos. Muito obrigada, Araci. É muito importante a colocação de vocês na leitura, onde vocês estiverem pesquisando. É muito interessante. Quando se torna de obra básica, é muito importante nós trocarmos essas ideias através do estudo. Cláudia, pode perguntar. O nosso anjo de guarda, quando a gente vai voltar, que vai fazer todo assim, o estudo, né? A gente já combina lá, tem a reunião e tem a combinação que ele vai ser o anjo. E no caso do mentor, é nessa hora que a gente faz essa preparação, esse estudo também que fica resolvido ou não? Cada dirigente, cada orientador, um pode chamar de mentor, o outro pode chamar de anjo de guarda, que na realidade é alguém que nos conduz no caminho a melhor. É alguém que está para nos ajudar. Esse espírito que vem para te ajudar, Cláudia, e que se preparou, de ordem geral, é um familiar, de uma hierarquia superior, mas sempre um familiar, que é responsável pela dinastia, vamos supor, da nossa família. Você pode chamá-lo do nome que você quiser. Se um dia ele quiser te falar, eu me chamo João, ele vai chegar e vai falar, eu sou João. Mas até lá ele te falar que ele é João, você pode chamar de Pedro, Joaquim, Paulo, o que você quiser. Ele não liga. Os espíritos não ligam para o nome que você dê a ele. Então, quando não se sabemos o nome do nosso anjo guardião, você o chama do nome que você o quiser. Ele vai te atender sempre com aquele nome, porque você assim o está chamando. Como nós pedimos pelos santos, pelos arcanjos, isso pouco importa. Os espíritos não se importam com o nome, mas sim com o objetivo do trabalho e o bem que é feito com a sua guarda e a sua proteção. Isso sim é que é importante para o espírito. Certo, Cláudia? Certo. Então, quer dizer, então eu que estava achando que assim, o meu anjo de guarda era um e o meu mentor era outro. Então, são uma única pessoa. Não, pode ser. Pode ser, pode ser dois, pode ser 3, 5, 10. Tá. É que um você chama de mentor e o outro você chama de anjo da guarda. E você pode confundir como um só. E você pode chamar os dois como se fosse 3. E os espíritos não têm essa preocupação. O importante é o trabalho ao bem que faz com você, Cláudia Médium, que realiza o trabalho que precisa ser feito. Certo, entendi. E aí, eu posso ter mais de um mentor? Pode ter muitos. Muitos protetores, nós temos protetores, espíritos familiares, anjo de guarda, guardiões, equipes de trabalho. Essa daí é uma conquista do médium. À medida em que você cresce, à medida em que você presta socorro, você desenvolve sua capacidade de maiores amigos e maiores companheiros. É você que vai fazer a sua equipe de trabalho. É o médium que faz. Certo. Ok? Certo, entendi. Então tá, Araci, obrigada. Elaine? Araci, quando nós vamos fazer a nossa limpeza, é necessário que se colocar no espaço das bacias? Você está perguntando que quando você vai fazer uma limpeza fluídica, é isso? Em mim mesmo, quando eu vou limpar meu perispírito, é necessário
que eu me coloque no espaço das bacias? Eu acho isso muito bom. Por quê? Vamos supor que se você se colocasse numa bacia das águas, tá? Com ervas medicinais, com flores, com essência, com perfume das rosas, das plantas, quer dizer, você teria uma água fluidificada com essas energias. Como se eu posso pedir uma água com remédios, com medicações? É como se eu tomasse um comprimido de melhoral. A água vai dissolver o melhoral e eu vou. Então, esse efeito com as águas, ele vai ser totalmente grandioso no sentido de cura, de alívio. Vamos supor que eu vou trabalhar com a energia do fogo, que é o fogo etéreo, que não é esse fogo que queima. Nós estamos falando de energia de outra dimensão. O que o fogo vai me proporcionar? Ele vai agir mais rápido para desintegrar o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, aquele fluido mais sujo. É como se você fosse limpar um local que estava com muito lixo. E para você tirar rapidamente aquele lixo, então você vai usar o fogo material, não é assim? E o fogo material vai queimar todo aquele lixo, aquele velho, plástico. Então, você reduz a quantidade de lixo a uma quantidade muito grande. Quando nós falamos dos espíritos que trabalham no fogo, eles trabalham com essa rapidez para solver, como solve o ferro, solve o ouro, solve os metais, compreendeu? Então, cada equipe desta, ele trabalha numa elaboração. Cada um deles tem o seu trabalho. A terra, o fogo, a água, os minerais, o vegetal, existe um trabalho, todos eles trabalhando. Há espíritos para todas as atividades. Eu acho muito importante, porque quando eu estou sobrecarregada, que eu vou na rua, ou venho de algum outro local, que eu venho com aquele excesso de fluidos do local, do ambiente, que às vezes você vai no supermercado, você vai num shopping, você vai numa festa, você vai em algum lugar que o conteúdo espiritual é muito denso, a gente sente. Quando a gente volta para casa, você sente que você soa, que você vem com uma energia pesada, dói o corpo, dói as pernas, dói os braços, dói o pezinho, e a gente vem com aquele densidade fluídica. Então, você tem que orar até solver essa densidade. E quando a gente pede ajuda para os espíritos um pouco pequenos, as salamandras, eles te ajudam também a fazer essa limpeza fluídica mais rápida, como pode ser da água, como pode ser do vento, como pode ser o sol. Nós temos vários elementos, vários departamentos fluídicos que podem nos ajudar. É o que você se sentir bem, Elaine. Ah, tá, porque quando eu faço a minha autolimpeza, eu me levo no espaço da bacia e depois eu fiquei me questionando se eu estava fazendo algo errado. Então, eu posso continuar não. assim. Eu acho que é bom pôr, porque se o médium pensa assim, se você entrar, por exemplo, numa bacia de fogo, com os elementares, todos eles trabalhando, tirando, desintegrando, você não vai ter medo de colocar o espírito lá, porque se não queimar você, Elaine, não vai queimar os espíritos, entendeu? Então, é uma certeza, é uma confiança. Porque Exato. espírito, ele não morre nem no fogo, nem na água, nem no gelo. Nós somos eternos, né? Nós viveremos eternamente. Então, a experiência do médium, então, se ela vai pôr os espíritos para receber os emplastos, as energias curadoras, eu acho que ele deveria entrar para ver como que é esse medicamento, como seria esse emplasto, como seria essa bolha de energia para curá-lo. Então, se o médium não fizer uma experiência, ele não tem uma ideia correta daquilo que ele faz. Então, é importante. Né? Eu sugiro a todos que façam essa experiência, porque eu tenho certeza que você vai sair de lá e não sair queimado. Mas vai sair com menos ódio, raiva, menos vingança, vai sair com menos dor no corpo, as bactérias espirituais, os vírus espirituais, a densidade fluídica vai melhorar,
a atmosfera fluídica vai melhorar, mas isso é uma experiência. Por isso é necessário que o médium faça a sua experiência, para que ele possa ter certeza naquilo que ele faz, que são fatos reais de pesquisa. Então, é importante o médium pesquisar, eu acho. E dá gosto. resultado, Araci, porque quando eu preciso, que eu faço assim, nossa, parece que é como tirar com a mão. Perfeitamente. Agora, se É você está maravilhoso. toda cansada, acabada, destruída, se você põe o espírito lá, a possibilidade dele ficar bem é a mesma sua. Nós somos Exato. almas. Então, Exato. essa certeza que é fundamental para todos nós médios. Continue, Muito Elaine, obrigada. pesquisando. Vai dar tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, feche os seus olhos. Respire profundamente. Respire. Harmonize a sua alma. Eleve teu pensamento ao cosmos. Procure sair desse ambiente terreno. Suba a tua alma. Suba o teu espírito. Vá um pouquinho entre as estrelas, os sóis do firmamento. Eleva a tua alma e pede. Deus, vós que sois o amor, a bondade e a misericórdia, vós que sois o amor do mundo, me permita, Pai, tocar numa partícula do seu amor para desenvolver em mim todas as perfeições. Faça com que eu possa me modificar, transmutar-me, tirar de mim todas as trevas e transformá-la em luz. Faça, Pai, que neste meu caminhar, neste planeta azul, nessa terra, Senhor, tão linda, tão cheia de flores, de beleza, Senhor, e que nós, humanos, aqui caminhamos em busca do aperfeiçoamento. Vós que me deste esse dom, Pai, esse dom do amor, esse dom da vida, o dom do trabalho, porque eu posso distribuir as partículas do seu amor, Pai. Fazei com que nessa jornada eu caminhe, Senhor, ao lado do Cristo e possa ser o verdadeiro cristão, aquele que sai, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que serve, aquele que restaura, aquele que salve, aquele que desmancha, aquele que retira de si mesmo, Pai, a lei de causa e efeito. Faça, Senhor, que neste meu caminhar eu seja o ceareiro, eu seja o trabalhador, que no longo da minha jornada, da minha estrada, eu lance a sementeira, Senhor, que eu distribua, Senhor, passe a levar no meu embordal a sementeira do seu amor, que eu possa, Pai, falar de ti, falar do grande Mestre Jesus, falar dos espíritos benfeitores, falar do anjo da guarda, da espiritualidade amiga, enfim, de todos aqueles que me abraçam ao longo do caminho. Pai amado, fazei com que neste caminhar, junto à minha mediunidade, eu possa ser um bom servo, um bom aprendiz, que eu possa autoeducar-me, que eu possa caminhar, Senhor, mesmo pelos caminhos mais áridos, mais difíceis, mas caminhando, Senhor, por entre pedras, entre espinhos, que eu não chore, que eu não lamente, mas que eu aprenda a solver os espinhos do orgulho, da vaidade, das pedras, Senhor, em que eu mesmo lancei na minha jornada, e que agora eu possa modificá-las
e transformá-la, Senhor, esta matéria densa, pesada das formas pensamento, numa matéria sutil, numa matéria feliz, numa matéria radiosa, Senhor, de bondade e luz. Quero, Pai, caminhar. Permita-me, Senhor, que meu anjo da guarda possa estar comigo por onde eu tiver que passar. Permita-me, Pai, angariar amigos, companheiros que me ofertam. Tire de mim o preconceito, Pai. Tire de mim o orgulho. Tire de mim a vaidade, o egoísmo, mas que a cada hora eu me sinta mais leve e que eu passe a observar o Senhor o mundo, porque eu faço parte dele. E que eu possa levar, Senhor, na minha jornada, as bênçãos, Senhor, dos fluidos curadores, dos fluidos benevolentes, dos fluidos de paz, de solidariedade. Permita-me, Pai, neste caminhar, que eu possa abraçar os vivos e os mortos, que eu abrace meus amigos leais, que eu abrace, Senhor, meus espíritos leais, companheiros de jornada, e que juntos, entrelaçados, conquistemos o melhor, Senhor. Que ao caminhar sobre a terra, na esperança, Senhor, do porvir, na esperança do aprendizado, que eu possa, Senhor, auxiliar a mim, porque eu sou uma alma endividada. Vim, Senhor, com tantas imperfeições. Trago meus erros do passado, trago as minhas ignorâncias, trago as minhas imperfeições. Permita-me, Senhor, que eu possa vê-las, avaliá-las, modificá-las e transformá-la dentro de mim em luz. Que eu transforme o meu perispírito, que eu transforme meu corpo, Senhor. Que todo o meu caminhar na terra possa passar pela purificação dos fluidos e que cada dia mais essa jornada se torne mais leve e que eu possa avaliar o meu caminhar, porque eu sei, Senhor, que um dia retornarei a Ti e quero retornar, Pai, com as minhas roupas alvas. Quero levar o meu coração solto. Quero levar meu pensamento, Senhor, de tudo o que aqui caminhei. Quero levar lembranças felizes. Quero lembrar as lembranças de trabalho, de crescimento, horas difíceis, hora de envergaduras, hora de coragem do meu ser. Que eu seja, Senhor, um guerreiro, forte, Senhor, e possa caminhar, que eu possa combater todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a dor. Faça de mim o ceareiro e o trabalhador. E eu te rogo-te, Pai amado, que neste momento todas as nossas equipes de trabalho, e eu evoco toda a equipe de trabalho, todos os espíritos trabalhadores e benfeitores espirituais, para que neste momento venham, Senhor, até nós. E eu rogo carinhosamente, rogo, Senhor, Allan Kardec, rogo a Bezerra de Menezes, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, André Luiz. Rogo neste momento que toda essa equipe de trabalho venha, Senhor, auxiliar a nós, Espírito. Venha esta equipe amorosa e venha auxiliar a nós, médiuns, socorrer a todos nós, médiuns caídos, combalidos, aflitivos, perdidos, médiuns que nos perdemos pelo orgulho, pela vaidade. Rogamos-te, Senhor, assistência para todos nós, médiuns trabalhadores da última hora. Abençoa, Senhor, os dirigentes. Abençoe os médiuns trabalhadores. Abençoe a todos aqueles que trabalham, que colaboram, que sejam, Senhor, abençoados e fortalecidos.
Que lhe venha, Senhor, os fluidos curadores, fluidos de paz, de alegria, de esperança, e cada dia mais, Senhor, estejamos prontos nessa jornada. Meu anjo da guarda, me leve à noite para estudar, me leve para conhecer minhas diretrizes, leva para conhecer o meu programa reencarnatório, me leva para que eu possa relembrar e estudar e me aprimorar, para que quando sair da terra, possa levar a minha missão cumprida, quer ela seja mais árdua, mais difícil, mais dolorosa, mas que eu olhe para os céus e possa dizer obrigada, Senhor. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado, Senhor, pelas estrelas, pelos sóis, pelo firmamento. Obrigado, Senhor, pelos amigos que me oferta, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado por essa família linda e maravilhosa que eu pedi para nascer, Senhor, junto dela. Que eu possa, Senhor, mais auxiliar do que ser auxiliado, amar mais do que ser amado e distribuir mais do que receber. Fazei, ó Pai, que na jornada da minha mediunidade eu tenho êxito, Senhor. Êxito. Não me deixe falir. Não me deixe cair, puxe as minhas orelhas, me acorde tantas e tantas vezes forem necessárias, me chame ao dever, me chame à responsabilidade, me chame às tarefas e faça de mim o trabalhador da última hora. Obrigado, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui cada dia, cada hora, e que eu cresça, e que esta comunhão de pensamento colocada por Kardec nos torne, Senhor, fortes, que nos torne, Senhor, guerreiros, e que cada dia mais sejamos melhores do que hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os espíritos dirigentes. Obrigado a todos os colaboradores, encarnados e desencarnados. O nosso profundo agradecimento e que a paz esteja conosco agora e sempre. Muito bom. Boa noite, muita paz.